Olá, professor Regis, olá, amigos mestrandos no curso de mestrado de Engenharia Mecânica da Federal de Santa Catarina. Dando início à apresentação de técnicas e suportes ao projeto de produto, mais especificamente a Design for Inspection. Seguindo o índice para apresentação, histórico, DFI, introdução, objetivo, pontos fortes, pontos fracos, DFI, oportunidades, exemplo, DFI e bibliografia. Histórico do DFI. O DFI, logicamente, caminha junto com o DFX, porque ele está incluso, né, dentro do desenvolvimento do produto. O termo, no caso do DFX, já está sendo estudado desde 1957 e surgiu nas décadas de 60 e 70 com a preocupação de reduzir custos no desenvolvimento de produto. Outro item que é utilizado também é o PQP, é o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, desenvolvido no final de 80 por a união das três maiores montadoras, né, que é a Ford, General Motors e Chrysler. O termo, no caso do DFX ou Design for X, foi apresentado e utilizado pela primeira vez em 96 pelo James Bralla no livro Design for Excellence. Introdução. O Design for Inspection é um princípio de engenharia que propõe métodos de inspeção e instrumentos de medição usados para certificar a conformidade de fabricação e devem ser considerados desde o início do projeto do produto. Ou seja, quando você vai já desenvolver o produto, paralelamente você já vai desenvolver, vai definir quais os instrumentos e meios de medição para controlar as características do produto. O objetivo do DFI: facilitar a medição do produto, reduzir custos de fabricação, garantir que o processo de manufatura esteja produzindo componentes que atendam aos requisitos de especificação e satisfazer as necessidades do cliente. No caso, satisfazer a necessidade do cliente é atender às especificações e entregar o produto conforme ele definiu. Pontos fortes. Considera os recursos e as capacidades de medição em um estágio inicial no ciclo de vida de desenvolvimento do produto e usa conhecimento de princípios fundamentais de metrologia para atingir a redução de custos. Como já falamos anteriormente, né, ele já considera as capacidades de medição dos instrumentos de medição, dos meios de medição no início do desenvolvimento, né, para que se colabore para que os produtos sejam respeitados em suas características, e isso vem como vantagem, né, como ponto forte, reduzir custos, né, com scrap, com custos da má qualidade. Pontos fracos. Ainda é difícil para os projetistas desenvolver produtos e processos que permitam que os produtos acabados sejam inspecionados facilmente. Para fazer isso, é necessário compreender o produto que está sendo fabricado e como as tarefas de inspeção podem melhorar o processo de controle de qualidade. Como a gente trabalha muito tempo também com desenvolvimento, a gente percebe que os engenheiros também não dominam essa ferramenta, né, ou dominam o assunto quando se fala metrologia ou dos dispositivos ou meios de controle. Então, é necessário que essas pessoas compreendam, né, e saibam dessas ferramentas, e mesmo assim, mesmo que se dominasse essas ferramentas, né, quando a gente chega no processo, muitos meios de controle são revisados, são corrigidos, ou até mesmo são feitos meios de controle quando as peças estão quase saindo em processo, porque não tem uma definição clara no produto, ou da dificuldade de que é a medição de uma característica em um produto dentro do processo. DFI oportunidades. As oportunidades de aplicação DFI na fase de desenvolvimento, por exemplo, na fase de design phase, né?
avaliar, né, os possíveis métodos de inspeção prováveis, né, que você vai utilizar, fazer o ranqueamento, né, das características dos instrumentos de medição, isso na concepção, né, no desenvolvimento, no início. Na análise de viabilidade, fazer um draft, né, da aplicação de GDT. Na parte de desenvolvimento de produto, planos de inspeções consistentes, definir limites para os defeitos visuais, né, os atributivos, no caso, os efeitos atributivos. Revisão, no caso agora da validação e verificação, ou validação, supplier de FMEA review, no caso revisar os FMEAs do fornecedor para aquelas peças que vão ser fornecidas, análise dos custos de inspeção e também com relação aos meios de medição, ver qual que é o mais adequado, ver que tem menos incerteza, ver qual é o melhor para fazer as medições. Os outputs para a fase de desenvolvimento, né? Quando você define os meios de controle, os resultados dessas medições para a melhoria do desenvolvimento do produto, na fase de pré-planejamento, e no planejamento é o APQP. Exemplificando aqui as oportunidades de aplicação do DFI, tem umas ferramentas, é o GDT, que é o Geometric Dimensioning Intolerance. No caso, traduzindo para o português, seria tolerância de forma e posição, onde que são uma simbologia utilizada na cotagem de desenhos para orientar as pessoas que vão fazer o controle, interpretar o desenho e fazer esses controles, né? Aqui temos dois exemplos ao lado. Aqui a aplicação num datum, uma referência A, essa simbologia aqui que corresponde a strangeness, no caso em inglês é retilinaridade. A segunda figura aqui, definindo datum A e B, ou as referências A e B, aqui aplicado a simbologia de GDT de posicional, né, com erro de 2 centésimos, aqui é a position, né. Então a pessoa depois que vai controlar a peça, ela vai se orientar por esse desenho para fazer a medição da característica, né? Para falar de GDT mais profundamente, isso é um termo mais complexo, né? Tem até treinamentos específicos de GDT, mas basicamente isso é um sistema de simbologia para auxiliar a interpretação do desenho e como fazer o controle da peça. A aplicação também do DFI, a oportunidade é no DFMEA. O DFMEA é onde que você vai, como a maioria do pessoal é engenheiro e deve saber o que é o FMEA, é onde que você vai fazer a análise dos possíveis modos de falha no processo, e onde aqui em detecção você vai definir que meio de controle você vai utilizar para controlar o determinado de falha ou modo de falha que você avaliou no início do projeto. Outra oportunidade de aplicação de DFI são planos de inspeção ou planos de controle. Só lembrando aqui que para você fazer o plano de inspeção, o plano de controle, você já tem que ter definido o FMEA, senão você não consegue fazer um bom plano de controle ou de inspeção. Ele tem 3 fases. Tem a fase protótipo, quando o produto, o componente já está ainda em desenvolvimento. A fase de pré-lançamento, quando já passou a fase de protótipo, mas porém ainda não, o processo de produção, né, não foi aprovado ainda. No caso do protótipo e pré-lançamento, são considerados assim planos de inspeção e de controle provisórios, né? E de fase de produção, plano de controle já definido, onde que o produto já está em produção e é controlado as características de processo, de produto, e medições que são realizadas em toda a produção. Outra oportunidade de aplicação de DFI é o plano de inspeção, ou seja, continuando, né, o plano de inspeção, no caso aqui é um formulário, né, exemplificando o plano de inspeção ou plano de controle. Aqui em cima você define qual é o tipo de plano de controle, se é protótipo,
pré-lançamento ou produção. Independente de que fase que está, você vai definir as características que você vai controlar com que você vai controlar, e você vai determinar a frequência de medição para acompanhar o processo, para garantir que o processo ou o produto atinja as características. Outra oportunidade de aplicação de FI na PQP nas suas fases. Aqui é um gráfico exemplificando as fases do APQP. As fases do APQP são a concepção, onde você vai decidir o fornecimento. Aqui é o desenvolvimento do produto, o desenvolvimento do processo de fabricação, validação do produto e processo, e depois melhorias. Exemplificando aqui um DFI que nós fizemos lá na empresa onde eu trabalho. A gente tem que ocultar algumas informações que é sigiloso, mas a gente usa dessa forma para aplicar o DFI onde trabalhamos. Então aqui a gente chama do mapa de processo e plano de controle. Não sei, na pesquisa não consegui achar um outro tipo de nomenclatura, e eu não sei como é chamada em outras empresas, mas basicamente é que a gente chama de mapa de processo e plano de controle, onde a gente define, aqui está a identificação, né, do produto, e aqui a gente define as etapas, né, desde o recebimento até a expedição. Então aqui você define a etapa de projeto, né, ou etapa de processo, parâmetro ou a característica ser controlada, quanto tempo demora, quanto número de peças você precisa para controlar, e o que você usa para controlar. Então é um documento que já pré-determina o que equipamentos você vai utilizar para medir determinada característica em cada etapa do seu processo. Esse aqui é um documento complementar, né, ao plano de controle ou plano de inspeção, que define limites de controle para itens atributivos, né. No caso, quando a gente fala aqui, efeitos visuais. No caso de peças usinadas, ela pode ter usinadas ou da matéria-prima dela, que é o bruto, né, que é o fundido dela, se estão oxidadas, se tem rebarba, se tem falhas de fundição, se tem falhas de usinagem. Então aqui são limites de controle onde que se pode determinar o que pode e não pode ser aprovado, né? Desde esses documentos, no caso de usinagem, praticamente é utilizado em todo o processo, né? Porque ela pode aparecer em qualquer momento do processo de usinagem, diferente até de outros produtos, né? Mais aqui um exemplo de aplicação de FI. No caso a gente já falou sobre FEMEA, né, que é uma oportunidade onde uma atividade feita em conjunto com a engenharia, você prevê os modos de falha e define na detecção como você vai controlar. Só falando que o FEMEA é um documento vivo, né? Apesar que você tenha definido alguma coisa ou previsto algum modo de falha no início do desenvolvimento, quando entra em produção pode acontecer outras características que você não tenha previsto. Então é necessário ter uma revisão regular do FEMEA e acompanhar a produção para ele manter um FEMEA robusto e revisado. Por conseguinte, você revisando o FEMEA, você tem que ter revisão também do teu plano de controle, né? E você só pode se fazer um plano de controle robusto se tiver um FEMEA robusto. Um documento depende do outro. No caso, o plano de controle depende do FEMEA. No caso aqui do nosso plano de controle da sua peça que está em desenvolvimento, nosso plano de controle que define a característica, o que vai controlar e a frequência de medição. Aqui embaixo vocês podem ver que tem várias operações, 10, 20, 30, 40, né? E o nosso plano de controle, ao mesmo tempo que ele informa o que controlar, o que medir a frequência, que também é apontado os valores
das medições feitas durante o processo. No caso, bibliografia e metodologia de pesquisa foi feita com base no Scopus, né? A busca foi feita lá no portal de periódicos da Universidade de Santa Catarina. Foi utilizado como busca o Design for Inspection. Essa busca resultou em 24 documentos. No caso, a metodologia utilizou a Query, onde você limita, entre aspas, as palavras-chave para limitar a pesquisa entre Design for Inspection, sub-área engenharia e a linguagem inglês. Além da pesquisa que foi feita no Scopus, também fizemos buscas no Google para consultar alguns artigos, documentos, publicações, para enriquecer um pouquinho mais esse trabalho, pela dificuldade de achar no Scopus, no caso, poucas ocorrências, né, desse tema. Aqui é um gráfico falando, né, das ocorrências, né, dos tipos de publicação em relação ao tema. No caso ali, os papers são 54%, os artigos 37% e depois ali as revisões e pequenas pesquisas 4,2%. E aqui a sequência de bibliografia, né, dos itens que foram pesquisados, monografias, artigos, em torno de 16 bibliografias ou trabalhos para poder embasar esse trabalho. Bem, aqui finaliza a minha apresentação. Qualquer dúvida, segue meu contato, e-mail e telefone, para esclarecimento de algum ponto que não ficou claro nesse trabalho. Obrigado e até a próxima.